Meus amados irmãos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD inovadora. Vamos lá, meus amados irmãos, nossa lição de hoje tem 3 objetivos. O primeiro dele é ressaltar o valor da perseverança. O segundo, direcionar o nosso olhar para a pessoa de Cristo, né? Cristo é o tema central da palavra de Deus e esse é também um objetivo, direcionar o nosso olhar para a pessoa de Cristo. O terceiro, valorizar a disciplina cristã. Então esses são os objetivos da nossa lição de número 9, Hebreus capítulo 12. Já estudamos do capítulo 1 ao capítulo 11 e hoje estaremos estudando o capítulo de número 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos lá, texto áureo da nossa lição. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, bendito seja o nome do Senhor, e está sentado à destra do Todo-Poderoso. O nome aqui meio estranho, não muito conhecido de nós, mas quer dizer desonra, né? Uma grande desonra. Ele não fez caso da desonra, mas enfrentou a cruz, suportou a cruz por amor a mim e a você, estava de olho em nós, bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. A nossa leitura em classe encontra-se em Hebreus 12, do 1 ao 17. Nós não vamos ler, mas você pode depois estar lendo na sua casa, para nós ganharmos aí um pouco mais de tempo. Verdade prática: fixando os olhos em Jesus e desviando-os das circunstâncias de nós mesmos e das outras pessoas, alcançaremos a vitória, bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meus irmãos, mais uma vez aqui o autor já traz uma verdade para nós colocarmos em prática na nossa vida, e a verdade é que se nós colocarmos os olhos em Jesus, nós tirarmos os olhos de nós mesmos, das circunstâncias que nós passamos, ou das pessoas que estão à nossa volta, né? Fixar os olhos em Jesus, isso é o segredo ou a certeza que nós alcançaremos a vitória, bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar sobre a atitude do cristão, aqui nesse capítulo 12. A base é o capítulo 12 da Bíblia Sagrada. Nós estudamos a Bíblia e a revista da Escola Dominical é um roteiro, é um complemento, é uma ajuda, é um material auxiliar. Mas aqui o fundamento é a palavra de Deus. Então nós vamos ver nesse capítulo 12 qual é a atitude do cristão, como o cristão deve agir, deve se comportar, deve atuar em relação ao autor da fé, em relação à fé em Jesus, bendito seja o nome do Senhor. O primeiro item desse ponto, da atitude do cristão, diz assim: deixar o embaraço e pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só, meus queridos irmãos, deixando o embaraço e o pecado, né? Hebreus capítulo 12, o versículo 1, a parte A, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Vamos ler juntos aí, né? O versículo 1, a parte A, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, olha só, e a parte A deste versículo, né, que nós estamos vendo aqui, o autor fala de uma grande nuvem de testemunha, que nós vamos ver no decorrer da lição, que é justamente a galeria dos heróis da fé, que nós estudamos na lição passada, no capítulo de número 11,
né? Durante muito tempo nós acreditávamos que essa nuvem de testemunha era o inimigo que estava de olho na vida do cristão, eram as pessoas que estavam olhando o comportamento do cristão. Mas olha como é maravilhoso estudar a palavra de Deus. Nós entendemos que essa nuvem de testemunha eram justamente os heróis da fé que lutaram, sofreram, morreram, venceram, e aí são um testemunho para nós. Eles receberam o testemunho de Deus e são também um testemunho para nós de que nós também podemos vencer. E aí, meus queridos, o comentarista da lição, ele constrói aqui mentalmente um ambiente, né, nesse texto, e aí nós vamos junto com ele entrar nesse ambiente aqui que ele prepara. Que ambiente era esse? O ambiente de um estádio, onde se realizavam corridas atléticas, né? Podemos até visualizar os corredores deixando de lado seus pesos de treinamento e se esforçando ao máximo para correr com sucesso. Então imagina a cena que o autor, o comentarista nos convida, é como se ele estivesse visualizando aqui uma arena, não é? No tempo, no mundo grego, no mundo romano, isso era muito comum, né? Os Jogos Olímpicos, o esporte de várias modalidades. Então ele aproveita esse momento aqui para construir esse cenário, para construir aqui esse ambiente, né? E aí nós vamos nos situar nesse ambiente. É como se fosse um grande estágio, e ali estavam as pessoas, estavam os espectadores, estavam os atletas, os corredores, e é isso que nós vamos ver. E aí na nossa lição, a gente pode aqui parafrasear, a gente pode fazer um paralelo, que os espectadores nesse grande estádio, eles são os heróis da fé. Então imagine só, nós estamos aí em plena maratona, em plena Olimpíadas da fé, não é? Esses Jogos Olímpicos da fé, bendito seja o nome do Senhor. E nesse grande estádio estão ali os espectadores, né? Que são esses heróis da fé. Mas isso não quer dizer que eles estejam nos olhando, né? E lá do céu eles estão nos vendo. Não quer dizer isso. Quer dizer que o testemunho deles está ali para incentivo nosso, né? O testemunho que eles deixaram de fé está para nos incentivar, bendito seja o nome do Senhor. E aí nós podemos observar esse exemplo que eles deixaram, mas nós observamos que agora quem está na arena? Os cristãos, né? Nessa grande arena, nesse grande estádio, quem está lá? O cristão, eu, você, nós estamos aqui nos preparando, né? Estamos ali prontos para essa corrida, para essa maratona, para esses jogos, né? Então, o comentarista, ele prepara esse ambiente, e eu achei muito interessante isso daqui, porque tem tudo a ver com a nossa caminhada, com a nossa corrida. Por quê? Observe bem. Nada que acrescente peso pode ser mantido, pois vai atrapalhar sua desenvoltura e resultado. Então a palavra de Deus diz, que nós lemos, que nós temos que deixar todo embaraço, todo peso, todo pecado, nós devemos deixar de lado. Então, usando a figura aqui do atleta, né, usando essa figura desses esportistas, desses atletas, nós devemos fazer o quê? Deixar todo o peso. Nós temos que estar ali, meus irmãos, prontos para essa corrida, prontos para essa maratona. Tudo aquilo que é peso na nossa vida, nós devemos deixar. E aí, eu estava lembrando que há muitos anos atrás, quando eu ainda era bem jovem, nós tínhamos um grupo, né, de corredores, e nós íamos para um estádio aqui no nosso bairro, e a gente ficava correndo ali, dando volta. E o que nós fazíamos? Nós
treinávamos com os pesos. A gente pegava a câmera de bicicleta, enchia de areia e aí colocava nos punhos e colocava no tornozelo, e a gente fazia exercício com aquilo, né? A gente caminhava com aquele peso, então diminuía a caminhada devido àquele peso. Mas quando nós íamos lá para o ginásio, que nós íamos correr, aí a gente tirava aquele peso, parece assim que era mais fácil, era mais leve, porque se utiliza o peso no treinamento para exercitar a musculatura, para trazer mais energia, mas no momento da partida, da corrida, quando todos estão ali na linha de partida, não deve haver peso. E assim é a vida cristã. Nós devemos deixar de lado todo o peso para não nos atrapalhar. E que peso é esse que o comentarista coloca aqui, o autor aos Hebreus? Olha, primeiro, as obras da carne, o pecado. Não pode haver pecado na nossa vida, nós não podemos nos embaraçar com o pecado, porque isso vai ser um peso na nossa caminhada, isso vai ser um peso na nossa corrida. Então nós temos que deixar de lado, bendito seja o nome do Senhor. E aí tem lá em Gálatas 5:19-21, uma relação de pecado, né? Ira, contenda, tudo aquilo que desagrada a Deus, nós não podemos, nessa corrida, nessa maratona, não podemos nos embaraçar, devemos deixar de lado. E em segundo lugar, todo embaraço. O embaraço não chega a ser um pecado, mas é algo prejudicial na nossa caminhada. E o comentarista coloca aqui que embaraços são esses? Olha, pode ser amizades, pode ser alguns lugares que não convêm ao cristão, alguns hábitos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, todo embaraço, todo pecado que o comentarista coloca aqui como esse peso que vai diminuir o nosso ritmo, diminuir o nosso resultado, nos atrapalhar de chegarmos lá do outro lado, lá no final, na linha de chegada, nós precisamos deixar de lado, nós precisamos abandonar. Compartilhe isso com o aluno, não é? Aproveite esse momento para que ele se livre das amarras do pecado, da corrente do pecado, algum hábito que não agrada a Deus, incentive ele a ele abandonar, para ele seguir livre, para ele seguir leve nessa corrida, nessa maratona e chegar lá do outro lado na linha de chegada. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo ponto da nossa lição diz assim: correr com perseverança. Hebreus capítulo 12, agora o versículo 1, só que a parte B do versículo, que diz assim, olha: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, seguindo ainda aquela figura, não é, do ginásio, do estádio, todos os atletas, os cristãos ali na linha de partida, né, que pela fé entraram nessa maratona, nessa competição, né, e aí estão caminhando para o céu, para a Canaã celestial, com os olhos no autor e consumador da fé. Nós precisamos lembrar, né, e o autor sagrado, ele lembra a importância da perseverança, o quanto é importante você perseverar. Nós não podemos desanimar, não podemos desistir, porque, irmãos, o desânimo chega na vida de todo mundo, não é? Todo mundo pensa em desistir. Quando o atleta começa a fazer um exercício, né, de impacto, um exercício mais intenso, a sua musculatura começa a arder, começa a doer, e chega o desânimo e quer parar, mas isso faz parte da nossa vida. Os irmãos, eles estavam assim também, eles estavam cansando ali de servir a Deus, estavam pensando em voltar para a antiga aliança. Então o comentarista agora, ele vem lembrar os irmãos, ele vem fortalecer os irmãos, lembrando do valor da perseverança. Assim como o atleta, como o esportista, o maratonista, aquele que nada, aquele que compete, ele precisa perseverar no exercício, perseverar na fé, perseverar na confiança, na motivação. Da mesma forma, o cristão precisa ser perseverante. Então, passe para os seus alunos a importância de não desistir, de não parar na caminhada, de não desanimar, mas continuar firme, perseverando até chegar na linha de chegada. Bendito seja o nome do Senhor. Nenhum atleta, ele ganha nada sem decisão.
sem renúncia, sem perseverança. Então, não tem como o atleta ter vitória se ele não perseverar, se ele não renunciar, né? Renunciar algumas coisas, renunciar para que ele tenha um resultado melhor, perseverar para que o seu resultado seja excelente. Que resultado? A vitória, o troféu, o prêmio. Então ele precisa renunciar, ele precisa perseverar. O mesmo ocorre com a vida cristã. A persistência precisa ser mantida. O cristão nessa jornada, nessa caminhada, ele precisa manter a persistência do início ao fim. Eu não posso largar com 50 e no meio do caminho eu reduzir para 30, para 20, né, para 10. Às vezes o crente, né, o cristão começa com força na evangelização, na oração, e ele visita, ele se congrega, vai para a escola dominical, e aí quando dá ali o tempo, ele não tem a musculatura ideal, ele não tem a fé, a perseverança ideal, e ele começa a parar. Já não congrega mais, ele já não participa mais da escola bíblica dominical, e nós não podemos fazer assim, irmão. Nós precisamos manter o ritmo do início ao fim. E aí eu me lembro quando a gente vai correndo, né? Chega no meio da caminhada, a gente correndo, começa a faltar o fôlego, e aí o treinador vai, olha, continua, respira fundo, respira, solta pela boca, e ele vai incentivando ali, porque nós não podemos diminuir o ritmo, irmão. Jesus está voltando, é o momento de nós acelerarmos, é o momento de nós avançarmos ainda mais, dar o nosso melhor. Você já está dando os 100%, dê os 120%, continue perseverando. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos perseverar, porque assim é a vida cristã. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Olha, a persistência precisa ser mantida do começo ao fim da corrida, sem trégua, sem distração. Não podemos parar. Incentive o seu aluno nesse domingo a ele perseverar. Talvez ele esteja ali entristecido, desanimado, e esse é o momento ideal para você, professor, incentivar o seu aluno, ou então você, coordenador, também, porque os professores também desanimam, os professores também cansam na caminhada, diminui o ritmo, mas quando você vê, você, coordenador, que o seu professor está diminuindo o ritmo, aí você vai incentivar, vamos, você consegue, vamos, você pode dar ainda mais, você pode dar o melhor. Esse é o momento de você colocar mais gás nessa caminhada. Bendito seja o nome do Senhor. Que maravilhoso, não é, irmãos? Bendito seja o Senhor Jesus para sempre. E o interessante aqui é que o autor, ele se coloca nessa maratona. Olha o versículo que nós lemos, ele diz: corramos com perseverança. Ou seja, ele está se incluindo no meio desses atletas. Ele, olha, eu também estou no meio, então vamos juntos corramos, não é? Com perseverança. Ele se coloca no meio também aqui desses atletas de Cristo, desses maratonistas, desses campeões. Bendito seja o nome do Senhor. Sem perseverança, ninguém alcança vitória alguma. Ninguém pode alcançar a promessa sem estar ali firme, inabalável, alcançando, né, com perseverança aquilo que Deus prometeu. Bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Olha o que o comentarista coloca aqui. Por que vocês desistiriam se outros não desistiram, mesmo tendo que morrer? Então, olha só, meus irmãos, finalizando esse segundo ponto, isso aqui é interessante, porque a palavra de Deus traz essa recomendação para a gente, esse incentivo, dizendo: por que vocês desistiriam? Olha, os heróis da fé não desistiram, eles perseveraram até o fim, e com algo a mais ainda, porque eles deram a vida, eles morreram na fé, na perseverança. Então você não pode desistir. Você ainda está em pleno exercício, em plena maratona. Não desista, continue. Você pastor, você professor, você coordenador e você aluno da escola bíblica dominical, continue correndo, não é? A corrida que Deus propôs para cada um de nós. Bendito seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto da nossa lição:
nós vamos ver aqui, que é Hebreus capítulo 12, e agora o versículo de número 2. Olhar para Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Nos diz assim a palavra do Senhor: olhando firme para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, bendito seja o nome do Senhor, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, esse terceiro ponto aqui, olhar para Jesus. Nós precisamos estar olhando para Jesus. Então, o argumento, observe, irmão, que interessante, o argumento que o autor traz para nós, aqui nesse ponto, é que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí imagine a cena, nós estamos aí nesse estádio, nesse ginásio, que coisa maravilhosa. Imagine que você está lá no templo, lá na Grécia, naqueles estádios olímpicos, ou então em Roma, nas arenas, e aí há uma grande multidão de espectadores, e você é esse atleta, este campeão que está ali, e você já deu a partida, já está em plena caminhada, e aí no meio da caminhada você pensa em desistir. Aí o autor diz: olha, imagina só, você está correndo, não desista, pois Jesus está lá na linha de chegada lhe aguardando. Bendito seja o nome do Senhor. E aí você deve olhar para Jesus. Quando vier o desânimo, quando vier o cansaço, quando vier a fadiga, a tristeza, aí você não pode diminuir o ritmo, você vai olhar para Jesus e Ele está lá aguardando você lá do outro lado, lá na linha de chegada. Bendito seja o nome do Senhor. E aí imagine você correndo, você maratonista, correndo na fé, e aí você contempla, olha para lá, e Jesus está lá de braços abertos, dizendo: olha, não desista, olha para mim. Não se importa com as situações, não te preocupa com as dificuldades, olha para mim. Não olha para a luta, não olha para a dificuldade, não olha para o problema, olha para mim. Então Jesus está incentivando você. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está de braços abertos, esperando por você. Olha, Jesus suportou tudo por nós: o escárnio, o sofrimento, a desonra, o abandono, Ele suportou tudo olhando para mim e olhando para você. Qual é a nossa atitude? Qual é a sua atitude? Qual é a atitude do seu aluno da Escola Bíblica Dominical? É perseverar e suportar tudo por Ele, de olho nele. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está lá na linha de chegada, meu irmão. Você está lá? Jesus está lá na linha de chegada, aguardando por mim, aguardando por você. Corramos com perseverança. E aí eu quero me incluir igual o autor também aqui. Corramos com perseverança, a carreira que nos foi proposta, aquilo que Deus nos deu. Jesus, Ele está com você. Ele vai te fortalecer, Ele vai te ajudar, Ele vai ajudar você. Olhe para Ele, Ele vai sustentar você até o final dessa caminhada. Glória a Deus. Meus irmãos, Deus nos abençoe. Aqui nós terminamos nosso primeiro ponto. A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos aqueles que estão nos acompanhando nessa live. A gente vai dar prosseguimento ao segundo ponto da nossa lição. O ponto onde a gente fala sobre a disciplina cristã. Pode ver no segundo ponto, onde a gente vai falar sobre a disciplina cristã, algumas situações interessantes. Primeiro a gente vai ver aqui no subponto 1 que ela está prevista na Escritura. No subponto 2 a gente vai ver que foi uma prova, é uma prova de que nós somos amados. E também no subponto 3 visa um nobre propósito. Então vamos lá no nosso segundo subponto, falando sobre a disciplina. O comentarista diz assim, olha: visando seu propósito de incutir ânimo aos leitores, o escritor agora se volta para outro argumento. Vocês se esqueceram de que a palavra fala sobre os filhos? Não seria toda essa provação uma tratativa especial de Deus para aperfeiçoar vocês? Há 3 argumentos
para eles aceitarem a correção divina. Então, segundo o comentarista da nossa lição, tem a ideia, ele passa a ter um pensamento de que talvez o autor da epístola, ele esteja trazendo essas situações de dificuldade, de problema, como uma possível forma de Deus disciplinar o seu povo. E aí ele traz esses 3 argumentos aqui. O primeiro deles é que essa forma de disciplina, ela estava prevista nas Escrituras. Aí a gente entra no subponto 1 do capítulo 12, o versículo 5, quando o autor da epístola aos Hebreus diz assim: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então, aquela geração, a gente viu lá desde a nossa introdução dessa revista sobre a epístola aos Hebreus, que aqueles irmãos estão passando, enfrentando lutas, enfrentando dificuldades no Império Romano, enfrentando lutas do Estado, do governo civil, e também uma certa oposição dos seus irmãos, segundo a carne, os judeus, aqueles que não haviam aceitado a fé cristã, e aqueles que haviam aceitado a fé cristã e estavam tentados a retroceder ao judaísmo, tá? Então, o autor da epístola traz aqui Provérbios capítulo 3, verso 11 e verso 12, né? Ele relembra o escrito do sábio Salomão, que é uma grande personalidade dentro do judaísmo, e ele diz: olha, vocês estão esquecidos da exortação, como a filhos discorre convosco, filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaie quando por eles és reprovado. E o que é interessante nesse relato aqui são 2 palavras para a gente poder refletir. Primeiro é a palavra exortação, segundo é a palavra correção, tá? Essa palavra exortação, no original grego, ela remete a um chamado para ajudar, encorajar e confortar. Observe o original dessa palavra, paraclesis. Ela é uma palavra cognata da palavra paracletos, por exemplo, que traduzido para o nosso português traduzido com a palavra consolador, um dos títulos do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra exortação, ela traz esse sentido de chamado para ajudar alguém, tá? Traz o sentido de alguém que está encorajando, que está sendo encorajado, de alguém que está sendo confortado. Assim, o autor da epístola aos Hebreus, ele faz essa ligação lá da correção que Salomão escreveu lá no capítulo 3, verso 11 de Provérbios, e diz: olha, vocês estão esquecidos da exortação como filhos. E essa exortação, ela é uma exortação de um pai para com seu filho. É interessante que a gente possa fazer essa observação, que ele compara, como Salomão comparou, essa forma de provação como algo disciplinar, um ato disciplinar de um pai com seu próprio filho. E aí ele diz o seguinte: não menosprezes, repetindo Salomão, né, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Aí a palavra correção, ela tem um sentido de disciplina, ela toma esse sentido, essa significação de disciplina, né, de correção, de formação educacional, que era usado para poder educar, corrigir as crianças que necessitavam de uma instrução, de um castigo, de uma correção, com esse intuito de que eles pudessem crescer, com esse intuito que eles pudessem desenvolver. A gente viu lá nos primeiros capítulos que aquela geração de cristãos, eles eram ainda crianças, né? Eles ainda estavam desenvolvendo na sua fé. Essa palavra disciplina, essa palavra exortação, essa palavra correção, ela traz justamente esse sentido, de alguém que está sendo instruído, de alguém que está sendo corrigido, de alguém que está recebendo um trabalho de educação para que possa desenvolver, para que possa crescer,
para que possa amadurecer a sua fé amadurecer mais e mais. É disso que esses cristãos estão precisando. O ensino, aqui repetindo o nosso comentarista, o ensino é que, sendo filhos, eles não deveriam tratar de modo leviano, ou seja, não desprezar a disciplina de Deus. Ela é necessária e tem um propósito. De fato, o sofrimento deles, em vez de ser uma prova de abandono de Deus, era uma prova de que Deus os considerava como filhos e estava tratando eles como tais. Então, a gente pega essa palavra disciplina, a gente pega essa palavra no sentido de algo que alguém está fazendo por outro com um bom objetivo, com uma boa atitude, de querer ver o crescimento, de querer ver a evolução, de querer ver a pessoa desenvolver em todas as áreas da sua vida. E, espiritualmente falando, é desenvolvimento na sua espiritualidade, na sua fé. Aquela geração de crentes, eles precisavam ter maturidade espiritual para poder viver aqueles dias ali, que eram os dias difíceis, que eram os dias de dificuldade. E aí o comentarista da revista diz assim: devemos ver as dificuldades e provações que passamos hoje da mesma forma, tá? Deus está nos disciplinando, porque essa é a missão de todo pai. A disciplina tem o sinônimo de filiação. Punir é trabalho de juiz, disciplinar é tarefa de pai. Então, se você está passando talvez por alguma dificuldade, por algum problema, e às vezes a nossa vida ela tem uma série de provações, de dificuldades, pode ser que talvez a gente esteja passando por um momento de disciplina, por um momento de educação, por um momento de crescimento através do nosso Deus, através do nosso Senhor, que é o nosso Pai, tá? Então a gente passa agora para o subponto 2, onde a gente vai falar sobre a prova de que somos amados. Nesse relacionamento de pai e filho, a disciplina, ela serve como uma correção, ela serve como um ensinamento, que pode gerar algum castigo para o crescimento, para o desenvolvimento, porque nós somos amados, tá? O capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, verso 6, a palavra de Deus diz assim: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então isso aí é mais uma prova de que a disciplina, ao invés de ser vista como algo de maldade, de maus tratos, a gente deve ver de outra forma. A gente deve ver como uma forma de amor, né? A gente pode ver aqui no ponto, como ele diz assim: espiritualmente os leitores eram infantis. E aí ele repete Hebreus capítulo 5, verso 12, quando o autor da epístola diz que eles não estão preparados ainda para receber algumas verdades fundamentais, mas que eles já deveriam saber, porque eles devido ao tempo da sua vida cristã, eles já deviam ser mestres, mas eles ainda não haviam desenvolvido. Então eles eram espiritualmente infantis e precisavam desse crescimento. E assim como nós, tinham dificuldades de entender a ligação entre disciplina e amor. E aí a gente para observar justamente esse ponto aqui. Eles tinham dificuldade de entender a ligação entre disciplina e o amor. E é interessante que o comentarista nos chama a atenção, e a gente pode observar isso mesmo, quando ele diz aqui que muitos pregadores prestam de serviço ao reino de Deus, quando em suas pregações são sempre de conquistas e vitórias vistas a partir de uma ótica secular e mundana. São as famosas mensagens triunfalistas, né? Que a gente pode observar nos nossos dias, de que o servo de Deus, de que o crente, de que o filho de Deus, ele não passa por dificuldade, ele não deve enfrentar lutas, ele não deve enfrentar problemas. Isso, segundo algumas mensagens, é inadmissível na vida de um crente, na vida de um servo de Deus, segundo algumas visões triunfalistas, que ele precisa apenas triunfar sempre. Mas se a gente for para a Bíblia, se a gente for para a palavra de Deus, e o autor da Epístola aos Hebreus está tentando passar isso para os seus leitores, a gente vê que não é bem assim. Porque o verso 6, como a gente acabou de ler, ele diz assim: porque o Senhor corrige
Corrige a disciplina. Corrigir é disciplina, é dar um treinamento. A gente está tendo aqui, como a gente viu no primeiro ponto, a imagem de um atleta, né? E um atleta, para que ele possa ser um atleta de alto nível, um atleta de alto rendimento, de muitas vitórias, de muito sucesso, ele precisa de treinamento, ele precisa abrir mão de muita coisa, ele precisa de um sacrifício. E essa palavra corrigir, porque o Senhor corrige aquele que ama, fala justamente isso, de disciplina, fala de educação, fala de instrução. E muitas das vezes a disciplina, irmãos, o treinamento, a educação, a instrução, ela pode gerar sim algum castigo, ela pode gerar alguma punição. Um atleta de ponta, nos últimos anos, o Usain Bolt, aquele grande corredor dos 100 metros, tinha uma vida regrada que não podia dormir a hora que quisesse, não podia comer aquilo que tinha vontade, porque ele tinha que disciplinar o seu corpo, ele tinha que disciplinar os seus hábitos alimentares, os seus hábitos sociais, em prol do quê? Em prol de chegar a um objetivo, porque ele precisava treinar, porque ele precisava ter esse treinamento para que fosse um atleta de alto rendimento. Tudo isso exige sacrifício. Então, a correção, ela traz isso, essa disciplina, essa educação, essa instrução, que fatalmente ela vai passar por alguma forma, vai render alguma forma de castigo, alguma forma de punição. Tanto é que nesse mesmo verso, o autor diz assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo o filho a quem recebe. O que é o açoite aqui? É usar o chicote. É essa a palavra certa, esse é o sentido, é usar o chicote, é uma forma de castigo. Mas isso é um ato de maldade? Não, de forma nenhuma, porque a palavra de Deus diz que ele corrige a quem ele ama, né? E ele açoita todo filho a quem recebe. Então é por isso que o comentarista fala aqui que eles não conseguem entender, os judeus antigos lá, os cristãos judeus, eles não conseguiam entender a dificuldade da ligação entre disciplina e amor, porque alguém desavisado, alguém que não tem esse desenvolvimento todo cristão, ele pode, não tem essa maturidade, ele pode ver isso como um ato de maldade, de crueldade, mas a gente vê que não é assim, porque o Senhor, ele corrige aquele a quem ele ama e açoita todo a filho a quem recebe, tá? E aí a gente lembra lá de Paulo falando aos Coríntios em relação ao amor. Ele diz que o amor, lá no capítulo 13, sobre os dons, ele fala que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ou seja, quem ama não fica alegre quando alguém está fazendo alguma coisa errada. Esse amor, ele não folga com a injustiça. Então a gente precisa observar, trazer para os nossos dias hoje. Nenhum pai disciplina o filho do vizinho, mesmo contrariado com o seu comportamento. Se a gente está recebendo alguma forma de disciplina por Deus, é porque Ele nos ama e porque Ele quer que nós venhamos a crescer cada vez mais na nossa vida cristã. É preciso ter sensibilidade do Espírito Santo de Deus, dada pelo Espírito Santo de Deus, para que a gente possa entender o que é um ato disciplinar da parte de Deus. Muitas das vezes a gente está vivendo a nossa vida cristã, e você pode estar nesse momento passando por algum problema de dificuldade, uma luta, uma tribulação, e você não consegue entender muitas das vezes por que está passando por isso. Se você tem buscado, tentado fazer aquilo que Deus, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas imperfeições, a gente enfrenta a luta mesmo passando, tentando viver uma vida mais piedosa, e aí a gente precisa, se estiver acontecendo isso, ter esse discernimento, ter esse tato, essa sensibilidade, para poder ver se Deus não está nos disciplinando, e se assim for, Ele não quer o seu mal, Ele quer que você cresça, Ele quer que você desenvolva, da mesma forma como aqueles irmãos hebreus, que precisavam crescer, porque eles eram ainda meninos. A gente também pode talvez estar tentando, estar precisando de um crescimento, de um desenvolvimento a mais na nossa vida cristã. E algumas das vezes Deus pode fazer isso, Ele pode corrigir, porque Ele corrige a quem Ele ama e açoita
todo aquele a quem ele recebe por filho. E o terceiro subponto, a gente vai falar sobre o propósito que leva a tudo isso, né? Por que que a gente pode passar por isso? Porque isso está previsto na Escritura, porque isso é uma prova de que nós somos amados, e isso visa um nobre propósito. Aí o autor, ele dá um salto lá para o verso 10, quando ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aqui ele está fazendo novamente um paralelo entre os pais biológicos e o nosso Pai, o Pai que está no céu. Quando no verso 9 ele inicia esse pensamento dizendo da seguinte forma: além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne. Aqui ele está falando dos pais biológicos, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Ele faz essa pergunta e conclui esse pensamento no verso 10, como a gente acabou de ler. Ou seja, se a gente recebe ainda, ou recebia quando éramos infantis, essa correção dos nossos pais segundo a carne, né, que nos corrigiam, nós devemos também estar muito mais submissos ao nosso Pai espiritual, que é o nosso Pai que está no céu, tá? Pois esses pais, segundo a carne, os nossos pais biológicos, eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. É interessante esse ponto aqui, né? Porque eles nos corrigiam por pouco tempo, ou seja, durante o tempo da nossa infância, quando éramos infantis, tá? Por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, ou seja, segundo aquilo que eles achavam que era certo. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos, a gente comentando sobre isso, a gente vai lembrar de alguma correção que recebemos quando éramos talvez criança, adolescente, e que a gente hoje, adulto, pode entender que talvez não fosse preciso tudo aquilo, né? Aquele chicote que a gente recebeu quando a gente era adolescente, infantil, e que hoje a gente pensa: poxa, mas não poderia ser daquela forma. Minha mãe exagerou, meu pai exagerou. E nem por isso a gente deixou de respeitar os nossos pais, e nem por isso nós odiamos nossos pais. Pelo contrário, nós obedecemos, nós respeitamos, nós amamos os nossos pais. E olha a comparação que o autor faz, olha, porque se eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, agora olha só, Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento. Se a gente, mesmo diante de algumas falhas de nossos pais, a gente sempre respeitou, sempre considerou importante a nossa criação, segundo a forma como eles acreditavam que estavam nos corrigindo, quanto mais Deus, que nos disciplina sempre, não somente na nossa idade infantil. A gente pode estar passando por um processo de disciplina nesse exato momento, né? Mas para quê? Para um aproveitamento. E qual é esse aproveitamento, irmãos? Para sermos participantes da sua santidade. Então, observe que o autor da Epístola aos Hebreus, ele está fazendo essas comparações, ele está fazendo esses contrapontos aí, tá? Entre a criação dos pais biológicos e a criação, a disciplina dos pais biológicos e a disciplina do nosso Pai, do Pai espiritual. E se eles respeitavam os seus pais biológicos, segundo a carne, eles devem muito mais respeitar o Pai espiritual, que é o nosso Pai celestial. Para quê? Porque essa disciplina, ela visa um nobre propósito. Qual é esse nobre propósito? Ser participante da santidade de Deus. Então, se nós estamos talvez nesse momento enfrentando esses problemas e nós chegamos à conclusão, o Espírito já nos deu discernimento, que é alguma forma de Deus nos doutrinar, de nos disciplinar, nós devemos nos alegrar, porque se nós formos aprovados nesse processo, nós seremos cada vez mais participantes da santidade de Deus. Então a gente encerra aqui esse segundo ponto, que fala da disciplina cristã, da disciplina de Deus, onde a gente viu
que estava previsto na Escritura, ele passa isso para os seus irmãos, segundo a fé, para os seus leitores. Estava previsto na Escritura, ele usa as Escrituras de Provérbios, lá do sábio Salomão, ele prova essas disciplinas que o povo estava passando ali, que os servos de Deus estavam passando, é porque era uma prova de que eles eram amados por Deus, que era o seu Pai, e visa um nobre propósito, que é de ser participante da santidade de Deus. A gente então entra no terceiro ponto da nossa lição, onde a gente vai falar sobre a decisão do cristão, tá? E aí nessa decisão era algumas decisões que aquela geração precisava tomar para que eles pudessem ser cada vez mais participantes da santidade de Deus. E aí a gente vai ver a questão de ser santo e evitar a amargura. Nós veremos a valorização das coisas espirituais, e nós veremos também um alerta de não rejeitar essa oferta que Deus ofereceu para aquela geração, e a gente toma também para as nossas vidas nesse dia de hoje, tá? Esse terceiro subponto, vamos aqui no início do comentário da revista, que ele diz assim: a parte final do capítulo é também a parte principal. É importante dar essa ênfase aí, tá? Do verso 14 até o verso 29, quando termina mais ou menos o capítulo, a parte final do capítulo é também a parte principal. Aqui nós temos uma exortação à santificação, a evitarmos a amargura e a valorizarmos os privilégios espirituais. É preciso decidir. Para passar por esse processo de disciplina, para que possamos ser participantes da santidade de Deus, é preciso evitar algumas coisas, é preciso praticar outras coisas. E a gente vê aqui nesse primeiro subponto, quando ele diz que nós devemos ser santo e evitar a amargura. O verso 14, ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora veja bem, seguir a paz com todos. Como seguir a paz, irmãos, num período tão difícil em que eles passavam ali? Como viver épocas de paz se estão sendo perseguidos pelo Estado? Se estão sendo acusados de serem cidadãos fora da lei pelo governo de Roma? Como seguir em paz se está sendo acusado pelos seus irmãos do judaísmo de que eles abandonaram a religião judaica? Como ficar diante de alguns que estavam negando a fé e voltando para o judaísmo? A resposta está na paz, né? Há dois ingredientes aqui: a correta relação com Deus e com os homens. O autor mistura a paz nos relacionamentos com a santificação, tá? A paz de Deus aqui, que ele orienta para que os seus irmãos possam praticar e viver, é a paz que a gente observa lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando a gente vê as virtudes do fruto do Espírito, tá? A paz é aquela paz que excede todo o entendimento, tá? É a paz de espírito, é a paz de Deus, é a quietude de espírito, é a tranquilidade, é o bem-estar. Essa paz, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 4, verso 7, ela excede todo o entendimento. Ou seja, ninguém consegue entender como é viver um período tão difícil em paz. Essa paz, ela faz com que o mundo esteja caindo ao redor e nós estejamos com a quietude de espírito, e nós estejamos sentindo o bem-estar, nós estejamos tranquilos. Por quê? Porque nós temos a paz de Deus sobre as nossas vidas. Era isso que eles precisavam viver naqueles dias ali, viver a paz de Deus. Não importava se estavam sofrendo perseguição do Império Romano, não importava se
os judeus estavam o acusando de serem traidores da religião judaica. Não importava se eles olhavam para o lado e viam alguns que aceitaram a fé juntamente com eles, voltando para as práticas antigas. Não importava se os seus bens estavam sendo espoliados. O que eles precisavam viver era uma fase, um momento da sua vida de paz, mesmo em meio às dificuldades. É essa paz que o Espírito comunica ao nosso coração. A gente precisa de paz, não importa as dificuldades, não importa o problema. Não é fácil viver esse tipo de paz, que excede todo o entendimento, que ninguém consegue entender. E é por isso que a gente precisa do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que comunica, que produz, gera dentro de nós essa virtude espiritual maravilhosa que é a paz. E como o comentarista diz aqui, que esses irmãos, eles precisavam viver e cultivar a paz dentro deles, para que eles não vivessem amargurados, para que não gerasse dentro do coração deles raiz de amargura, como diz no verso 15, tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejamos contaminados. Eles precisavam buscar a presença do Espírito para viver a paz de Deus, para que não existisse dentro dos seus corações raiz de amargura. Eles precisavam viver o relacionamento horizontal, que é um bom relacionamento com as pessoas que estão vivendo ali, os homens, para também viver um relacionamento vertical com Deus. Agora, uma observação: a paz precisa ser buscada e às vezes requer esforço, né? Não é fácil viver em paz mesmo diante das guerras. Ela não pode acontecer, no entanto, a qualquer preço. É isso que o autor da epístola tenta passar para aqueles homens, para aquela geração de cristãos. Eles precisam buscar a paz, como o próprio apóstolo Paulo diz: buscai a paz com todos. Só que essa paz, ela não pode ser de qualquer jeito. A gente não pode, irmãos, muitas das vezes comungar, participar de certas situações somente para viver em paz. E aí é por isso que a gente precisa buscar cada vez mais a santificação. É por isso que o autor diz: seguir a paz com todos e a santificação. Porque a paz, ela não pode ser, ela precisa ser buscada e ela precisa ser vivida, mas ela não pode ser de qualquer jeito. É preciso santificação. Por quê? Porque sem santificação ninguém verá ao Senhor. E a santificação é esse processo de avançar cada vez mais na santidade. E o que é santidade? É buscar separação, é ser separado do mundo. A palavra santo, ela hoje toma esse sentido de algo até pejorativo, em alguns lugares, em alguns ambientes. O fulano aceitou a Jesus, agora ele caminha para uma igreja, ele só quer ser santo. Ele precisa buscar a santificação. Ele precisa buscar essa separação. Ser santo é tão somente ser separado para uso exclusivo de Deus. Santidade é buscar essa separação das coisas do mundo que nos atrapalham de Deus. É por isso que é preciso buscar a paz e a santificação junto, porque o mundo está aí oferecendo uma paz que é uma paz falsa. E eu não posso, como cristão, cair no pragmatismo, que é outra doutrina que está impregnando as igrejas hoje. Pragmatismo: para evangelizar um alcoólatra, eu não preciso sentar numa mesa de bar e tomar uma bebida juntamente com ele só para evangelizá-lo. Isso é pragmatismo. É por isso que a gente precisa buscar a paz com todos, mas também a santificação, a separação. E aí a gente vê um aspecto da santificação que ela tem três momentos. Ela é posicional. No momento em que eu aceito a Jesus, eu nasço novamente, há a regeneração, há a justificação, que o Senhor Jesus Cristo me justifica através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Isso são atos que acontecem em um momento. A santificação também. Só que a santificação é um processo.
Eu preciso buscar todos os dias ser santo. A santificação posicional. Tem também a santificação progressiva, que eu preciso todos os dias ser hoje melhor do que eu fui ontem, e amanhã tentar ser melhor do que hoje. Santificação progressiva, para que nós chegamos à santificação final, que é estando diante de Deus lá no céu, e nós veremos como Ele é e seremos também diferentes, teremos novos corpos. Então isso é um processo que aqueles irmãos precisavam viver naquele momento, tendo e buscando a paz, para que não houvesse dentro deles raiz de amargura devido às tribulações que estavam enfrentando. Mas essa paz não poderia ser de qualquer jeito, ela tinha que vir juntamente com a santificação, separação daquele mundo pagão totalmente, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então a gente vai para o segundo subponto da decisão do cristão, que é buscar a paz com todos e a santificação junto, e também valorizar as coisas espirituais. O verso 16, o autor da epístola, ele traz um exemplo de alguém que não valorizou as coisas espirituais, e este alguém é Esaú. Olha, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Aquela geração de cristãos precisava buscar as coisas do alto, as coisas do céu, os valores espirituais, as coisas espirituais, e não ser como Esaú. Aí a gente lembra de Jacó, que não tinha uma fama muito boa entre o seu irmão, mas preferiu, buscou as coisas do alto, buscou as coisas espirituais, e Esaú não. O autor aos Hebreus diz que ele foi profano e ele era uma pessoa que buscava o quê? Com essa situação, chama ele de impuro e profano. Ou seja, Esaú era impuro porque ele vivia uma vida de imoralidade sexual. E ele também era profano, ele era um ímpio, ele era um mundano, uma pessoa sem fé, uma pessoa que não valorizava as coisas espirituais. E é interessante que o comentarista diz assim: o autor apresenta Esaú como um exemplo de alguém que não soube valorizar as coisas espirituais, antes desprezou-as. Os destinatários da carta não devem agir assim. Todos os exemplos que o autor usa, ele o faz dentro do contexto das escrituras judaicas, pois seus leitores a conhecem muito bem. Eles conheciam a história de Esaú, conheciam a história de Jacó. E o autor da epístola aos Hebreus, ele usa esse exemplo aí. Olha, vocês precisam ser espirituais, vocês precisam valorizar as coisas espirituais, porque Esaú, lá atrás, ele não fez isso. A primogenitura, a gente estudou lá em Gênesis, né? Que era algo maravilhoso e que Esaú desprezou. E Jacó buscou com toda a sua ansiedade a bênção da primogenitura. Esaú desprezou por quê? Porque era impuro, porque era profano. E o alerta para nós também continua. Nós precisamos buscar as coisas do alto, buscar as coisas do céu, buscar pensar naquilo que é bom. A gente está cercado por um sistema mundano, horrível, perverso, cruel, anticristão, e que nos assedia, que nos rodeia todos os dias. E nós precisamos buscar cada vez mais as coisas do alto, as coisas espirituais. Agora a gente vai para o subponto 3, onde a gente fala sobre um alerta que o autor faz, tá? No alerta, a gente volta lá, faz um recuo rapidinho no verso 15, quando ele diz assim, ó: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. É interessante este atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso e separando-se da graça, ausentando-se da graça, fazendo pouco caso da graça. Sabe por quê? Porque entre os versos 14 e 18, entre os versos 18 e o versículo 24, como o comentarista diz aqui, que é o clímax do capítulo, é encontrado entre os versos 18 e 24, onde o autor, o escritor de Hebreus, mostra
outra vez que o cristianismo é superior ao judaísmo. Há uma retomada ao tema principal de toda a epístola, e dessa vez o autor ele contrapõe o Monte Sinai com o Monte Sião, a lei com a graça, o antigo pacto com o novo pacto, e o contraste é gigantesco, tá? O contraste é gigantesco, porque lá no Sinai, a gente viu todas aquelas manifestações de Deus, quando desceu no Sinai, para entregar a lei ao povo. Havia o quê? Trovões, havia fogo, havia fumaça, toque de trombeta. Não poderia um animal sequer se aproximar do monte, porque senão esse animal morreria. E o povo temeu, e o próprio Moisés temeu a manifestação no Sinai, na entrega da lei. Tanto é que o povo diz para Moisés: olha, vai lá e fala com Deus, porque nós não queremos ouvir a voz do Senhor, porque eles temeram. Então foi uma manifestação incrível, a manifestação de Deus ali no Sinai, onde eles e o próprio Moisés ficou aterrorizado diante da intensidade da revelação, como diz o comentarista. Porém, aqui agora, aquela geração, ela tem um encontro com Cristo. Cristo os leva ao Monte Sião. Ao Monte Sião, como o comentarista diz aqui, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. A gente observa que a diferença é grotesca, como o comentarista diz aqui. A gente tem hoje em dia um melhor pacto, uma nova aliança, um melhor mediador, como a gente vem estudando ao longo da epístola. O concerto é melhor, um novo concerto. Então, aquela geração não pode desprezar isso. Não pode, porque a manifestação no Sinai foi terrível diante de Deus. Mas hoje eles estão levados por Cristo, que é o nosso mediador, ao Monte Sião, a Jerusalém celeste, a igreja universal. E eles não devem desprezar isso. E também a gente não deve desprezar. É uma advertência que fica para nós. Aqui no verso 25, quando ele diz assim: tende cuidado, não recuseis ao que fala, ou seja, Jesus, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Então é importante ter essa advertência, que nós não deixemos, como diz o verso 15, nós não deixemos de ficar separados da graça de Deus, ausentes da graça de Deus. Porque hoje em dia um tempo bem melhor surgiu, um tempo em que nós temos diretamente acesso a Deus, como a gente vem estudando. O véu do templo se rasgou, nós temos acesso ao próprio Deus, que se manifestou lá no Sinai de forma terrível, e o povo não podia nem sequer chegar perto. Hoje nós temos acesso aos santos dos santos, e o próprio autor da epístola diz aqui no capítulo 10, verso 19, cheguemos com ousadia ao trono da graça. Olha o contrassenso aí, olha o contraponto de quem não poderia nem sequer tocar no monte, para que agora o autor chegue e diga assim: olha, nós cheguemos com ousadia ao trono da graça. Então é importante observar essa advertência que serviu para aquela geração de judeus e serve para nós, judeus cristãos, e serve também para nós nesse dia chamado hoje. Não rejeitar a oferta que Deus está proporcionando para nós nesse novo tempo, nessa nova aliança, com o melhor sacrifício, com o melhor mediador de todas as bênçãos que Deus tem para a gente no dia de hoje. Amém? A nossa aplicação pessoal diz assim: a superioridade da nova aliança em Cristo é clara, portanto sirvamos a Deus com temor e prestemos atenção à sua palavra. Cristo é o único caminho. Essa foi a nossa lição, a lição de número 12, lição de número 9, onde nós estudamos o capítulo 12, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Meus irmãos, que bom, não é? Que maravilha. Nós já vamos estar encerrando nossa lição de hoje,
Mas nós queremos agradecer a participação de todos, vocês estarem conosco, todos aqueles que têm nos ajudado, todos aqueles que têm contribuído com esse projeto, com esse trabalho da Escola Bíblica Dominical. Esperamos de coração poder ter ajudado você, ter contribuído de alguma forma, trazendo aí um subsídio, trazendo aí alguma orientação que vai ajudar você no domingo na Escola Bíblica Dominical. Nos ajude, se você puder, nos ajude compartilhando, indo lá no YouTube, se inscrevendo no nosso canal. Vamos juntos construir uma IBD inovadora e muito em breve nós estaremos trazendo dicas, algumas orientações, informações, né, para dinamizar lá na sua classe com os alunos, né? Estaremos então aí muito em breve, estaremos aí nos organizando, preparando tudo para estarmos juntos aí, orientando, trazendo algumas orientações para contribuir no desenvolvimento do seu trabalho. Com certeza vai ajudar muito você a desenvolver o seu trabalho lá na ponta, lá na classe da Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Eu faço parte. Vem para a IBD, você também, vem, glória a Deus, está encerrado e até o próximo encontro na IBD inovadora, em nome de Jesus.